Olá, estudantes do 9º ano! Neste vídeo, nós vamos falar sobre a arte da guerra, os povos, sua cultura e suas lutas. Me acompanha nos slides. Você sabe quando surgiram as lutas? Será que existe algum momento histórico específico para a origem dessas lutas? Ou será que elas evoluíram com o passar dos anos, juntamente com as diversas sociedades? Existe relação entre cultura e luta? Então, quando eu penso nessa evolução histórica relacionada às diferentes sociedades, qual que é a relação da cultura das sociedades com as lutas que foram desenvolvidas naqueles momentos, naqueles períodos históricos e contextos específicos? Vamos analisar um pouquinho sobre isso, então. Passando pela pré-história, quando o objetivo da luta era a sobrevivência, então ela tinha um caráter totalmente utilitário ali para o homem primitivo, né? Era um meio natural, voltado para o ataque e a defesa, fosse ataque e defesa em relação aos inimigos de tribos rivais, fosse em relação a animais selvagens ali para fugir de um ataque de um animal selvagem, ou mesmo para a caça, né? Para que ele tivesse aquela alimentação. Já nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, a luta estava relacionada à cultura esportiva. Nós tínhamos uma luta específica, que era o pancrácio, que fazia parte desses Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, porém uma luta totalmente violenta. Estava associada àquela sociedade grega, àquela cultura grega em constante guerra, e era uma luta que permitia tudo, inclusive o estrangulamento, em alguns momentos poderia ser fatal. Então, relacionada à cultura da época, que era uma cultura violenta, uma cultura de guerras. Já na China, tinha o Kung Fu Shaolin, era uma modalidade que estava relacionada ao budismo, porém mais adaptada à cultura chinesa vigente na época. Num primeiro momento, esse Kung Fu ele não tinha sido tão aceito na sociedade chinesa, porque pregava vários valores do budismo que iam contra alguns valores do que pensava a sociedade chinesa. Já no segundo momento, então, até com a mudança de algumas questões relacionadas ao budismo, surgiu esse Kung Fu Shaolin, que aceitava várias formas de comportamento do povo chinês e com isso foi mais aceito pelos monges chineses da época e no geral pela sociedade. No Império Romano, nós tínhamos a cultura do desprezo pela vida humana e é a partir das lutas dos gladiadores que vem aquela famosa frase do pão e circo. Então, os políticos que distribuíam pão para as massas, ali para a plebe que estava assistindo às lutas dos gladiadores, proporcionavam entretenimento para aquelas pessoas e com isso essas pessoas acabavam gostando dos políticos e esquecendo dos problemas sociais. Mais uma vez, então, a luta totalmente associada ao contexto social da época do Império Romano. No Japão, nós temos o sumô, que era considerado esporte nacional. Ele surgiu ali da lenda, né? Então, que foi um duelo entre dois deuses que teria dado origem à raça japonesa e por isso ele tem diversos rituais associados à valorização dos deuses, à valorização dos lutadores, inclusive rituais ali para consagrar esse solo onde seria praticado a luta. Na nossa cultura contemporânea, nós podemos pensar nos desenhos, né? Desde pequeno, então nós assistimos desenhos de super-heróis que já normalizam a questão da violência desde que nós somos crianças, passando para filmes na nossa vida adulta, na nossa vida adolescente, que consolidam essa violência na sociedade contemporânea, mas podemos pensar em filmes como Karate Kid, por exemplo, né, que gera reflexão sobre os valores a serem resgatados através dessas lutas. Então, que essas lutas deveriam pregar muito mais disciplina, respeito, solidariedade e não apenas a violência e a briga. Temos o nosso MMA na nossa sociedade contemporânea, né, uma febre atual, mas que não vale tudo. Vale utilizar diferentes artes marciais, mas ele não incute a violência nesse contexto. E é isso, pessoal. Neste vídeo nós falamos sobre a arte da guerra. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.